Economia circular, norma inglesa BS 8001/2017. Uma estrutura flexível em 8 estágios. Veremos nesse capítulo, em síntese, uma estrutura flexível de 8 estágios para ajudar as organizações a implementarem na prática os princípios da economia circular. Trabalhar por meio de uma estrutura de 8 estágios pode ajudar as organizações a desenvolverem um roteiro para melhoria contínua e transformacional. A estrutura envolve um elemento de interação. É provável que as organizações se movam para frente e para trás entre os estágios à medida que seu nível de maturidade de circularidade se desenvolva. Ao aplicar a estrutura flexível de 8 estágios, muitas organizações escolheriam começar no estágio 1. No entanto, uma organização pode entrar na estrutura em qualquer um de seus 8 estágios, devido aos vários níveis de maturidade e atividade da economia circular que existem atualmente. Nesse capítulo, será apresentado os 4 primeiros estágios sugeridos pela norma. Os 4 restantes serão apresentados num próximo capítulo no site do AQC YouTube. Estágio 1, enquadramento. As organizações devem determinar a relevância da economia circular para seus negócios e identificar por onde começar. Para fazer isso, as seguintes ações devem ser realizadas. A. Avalie a situação atual e a relevância da economia circular. Identifique como os recursos são usados e ou gerenciados em toda a organização, as principais dependências e os riscos e oportunidades associados. Determine quais recursos são mais importantes para o sucesso de longo prazo e a resiliência da organização. Revise todas as iniciativas existentes de relevância para a economia circular dentro da organização, sua cadeia de suprimentos ou de valores e a indústria ou setor mais amplo. Desenvolva uma compreensão inicial de como a economia circular pode ser relevante para a organização. B. Mapeamento das partes interessadas. Defina e identifique as partes interessadas, internas e externas, relevantes para a economia circular, incluindo mapeamento e definição dos requisitos do cliente. Isso deve ser feito primeiro identificando as diferentes partes interessadas e, em segundo lugar, esclarecendo seus interesses e relacionamento com a organização, incluindo parcerias e colaborações. Reconheça aqueles que podem precisar ser reunidos dentro da organização, por exemplo, aqueles que já estão fazendo um trabalho relevante e os primeiros defensores que podem defender a agenda. Discuta e identifique as principais partes interessadas, internas e externas, que podem informar uma avaliação de materialidade ou ajudar a avaliar o estado atual da organização. C. Fomente consciência e entusiasmo internos. Comunique e engaje as partes interessadas internas sobre a relevância da economia circular e seus benefícios. Envolva e estimule as partes interessadas internas sobre o que a economia circular pode significar para a organização e qual pode ser seu papel, incluindo os benefícios e as oportunidades. Estágio 2. O escopo. Ao considerar uma visão, plano estratégico e direção para a atividade da economia circular, as organizações devem olhar cuidadosamente para o que é possível e ou necessário no contexto da economia circular. Para fazer isso, as seguintes ações devem ser realizadas. A. Identifique os sistemas a ser explorado e influenciado. Defina o sistema e estabeleça seus limites. Mapeie o sistema usando ferramentas e técnicas de pensamento sistêmico relevantes como mapeamento do sistema para fluxo de recursos e materiais,
redes de valor para mapeamento dos stakeholders e dos relacionamentos, estudos de avaliação do ciclo de vida existentes. Identifique as principais partes interessadas, especialmente aquelas de relevância para as colaborações atuais ou potenciais. Identifique os riscos e as oportunidades e as causas básicas de quaisquer problemas ou questões. Identifique pontos de potencial alavancagem dentro do sistema. Isso pode incluir a identificação dos elementos dentro e fora do controle e influência imediatos da organização, que podem ser influenciados por meio de intervenção indireta. Esclareça os objetivos ao tomar qualquer ação e como eles se relacionam com a economia circular. B. Compreenda a visão atual da organização e como a economia circular pode apoiar ou prejudicar a entrega de sua proposta de valor de longo prazo. Entenda onde a organização está agora, onde deseja estar e o que está planejado para fazer para alcançar esta visão, por exemplo, por meio de mapeamento do estado futuro. Reflita sobre as premissas que sustentam as atividades da organização hoje e como elas podem mudar a curto, a médio e a longo prazo. Determine se há um caso claro, comercial, para a ação no contexto da economia circular, identificando os elementos que estão prontos para mudar e onde possa haver resistência à mudança e o porquê. Compreenda as barreiras organizacionais que impedem uma visão e estratégia de longo prazo para a implementação dos princípios da economia circular. C. Combine visão e estratégia de alto nível. Defina a visão abrangente da organização e o nível de ambição para a economia circular. Mapeie as mudanças que precisam acontecer para chegar lá. Acorde uma estratégia, objetivos e roteiro de alto nível para alcançar a ambição. Sempre que possível, nesta fase, atribua responsabilidade a cada atividade identificada no roteiro. Estabeleça uma equipe ou um grupo de trabalho para levar o roteiro adiante e acompanhar o progresso. Estágio 3. Geração de ideias. As organizações devem desenvolver uma lista de ideias e opções para lidar com os problemas e as oportunidades identificadas no estágio 2 e priorizá-los de acordo com o contexto de sua visão de economia circular, do plano estratégico e dos objetivos. Para fazer isso, as seguintes ações devem ser realizadas. A. Definir metas e resumos tópicos claros para a exploração. Defina metas, resumos e tópicos claros para exploração de acordo com os problemas e ou as oportunidades identificadas durante a fase 2. Isso deve incluir a reflexão sobre a proposta de valor da organização e como ela poderia ser alterada em relação à transição para um modo mais circular e sustentável de operação. Confirme as principais partes interessadas, internas e externas, e convide-as para sessões de trabalho e discussões conforme apropriado. Os clientes também podem ser engajados por meio de atividades como pesquisa de mercado e grupos de foco. B. Identifique a lista de ideias e opções e priorize de acordo. Identifique uma lista de ideias e opções para avançar progressivamente em direção a um modo de operação mais circular e sustentável por meio da inovação de processos, dos produtos e serviços e ou dos modelos de negócio. Identifique os principais riscos e as premissas associadas. Por exemplo, contexto de mercado, tendências emergentes, proposta de valor existente, ajuste estratégico, interesses das partes interessadas, prazos, capacidade de reduzir a intensidade de recursos, etc. Isso pode ser alcançado por meio de workshops internos, sessões de trabalho com as principais partes interessadas externas, por exemplo, com os clientes, fornecedores, reguladores,
Revisão do pipeline de inovação existente. Compreenda as oportunidades que podem ser realizadas e as barreiras que impedem as ideias e conceitos identificados. E priorize as ideias e opções alinhadas com a visão, objetivos e estratégia da economia circular da organização. A etapa 4, viabilidade. As organizações devem avaliar a praticidade de progredir em suas ideias e opções priorizadas identificadas no estágio 3. Para fazer isso, as seguintes ações devem ser realizadas. Defina e realize uma avaliação de viabilidade. Defina o tipo de viabilidade necessária para as ideias e opções priorizadas. E isso pode variar de estudos detalhados de viabilidade a uma avaliação de alto nível, dependendo das circunstâncias. Uma vez definida, a avaliação de viabilidade pode incluir a avaliação do potencial estratégico do cliente, do mercado e da criação de valor mais amplo de ideias e opções. Mini pilotagem envolvendo testes e alguns protótipos de baixa tecnologia e baixo custo, de produtos e serviços em um ambiente ao vivo com clientes reais. A realização de análises técnicas mais detalhadas, como técnicas de avaliação de opções ou outras ferramentas de avaliação qualitativa e quantitativa de apoio, por exemplo, a avaliação do ciclo de vida ambiental e ou avaliação do ciclo de vida social. B. Revise e ou confirme as ideias e as opções. Reveja e confirme quais ideias e opções são consideradas mais viáveis e alinhadas com a visão, estratégia e objetivos da economia circular. Avalie a capacidade e prontidão da organização e torne as principais partes interessadas, internas e externas, cientes das propostas. E confirme o que é necessário para avançar para a próxima fase. Por exemplo, business cases, aprovação de auto-administração, etc. No próximo capítulo, estaremos apresentando os 4 últimos estágios de uma estrutura flexível para a economia circular, conforme a norma inglesa 8001/2017. Não se esqueça que a AQC pode auxiliar nos conceitos e princípios da economia circular na estratégia de negócio de sua empresa. Aguardo vocês no próximo capítulo.